paz do Senhor, querida igreja. Amém. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20. Evangelho, ou melhor, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Tome o seu assento. Deus abençoe ricamente a sua vida. Queridos irmãos, estamos nós mais uma vez neste ambiente de culto, neste lugar de adoração e glorificação ao nome do Senhor. E nesse dia em que estamos aqui, mais uma vez, como acontece todos os primeiros domingos do mês, nós nos assentamos para adorar a Deus, mas também para participar da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um memorial e uma orientação do próprio Cristo, que quando nós nos assentássemos para celebrar a ceia, devíamos lembrar da sua morte. Lembrar da morte de alguém sempre vai trazer tristeza aos corações. Não pode ser diferente com relação a Jesus. A sua morte foi muito difícil, foi muito sofrida, e a sua morte trouxe um impacto para o mundo. Mas a nossa alegria não é somente a sua morte. A nossa alegria é porque Ele ressuscitou e está vivo. E a Bíblia diz que porque Ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Aprendemos isto na nossa escola dominical, onde Ele aparece como ressurreto, a primícia dos que morreram e dos que ressuscitaram. Então glorificamos ao Senhor por ter o privilégio desta noite estar aqui neste ambiente. E neste espaço de tempo que temos para uma meditação da palavra de Deus, gostaria de mais uma vez, ao reler este versículo, trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Paulo, na carta aos Gálatas, ele trabalha muito a questão de um cuidado que ele teve, considerando as acusações que recebera por causa da lei que existia na época. Todavia, na carta aos Gálatas, ele se defende e também mostra que a lei teve o seu valor e que a lei serviu até aquele presente momento. A partir dali, era a graça. E nós falamos num culto, há não muito tempo aqui, que a graça de Cristo, baseado na carta aos Hebreus, a graça, ela é extraordinária. Porque a graça comum, basta a gente nascer, e a gente tem direito à graça, porque recebemos a vida, e a vida é uma graça. Isso seja um crente ou não crente, seja quem serve a Deus ou não, ele nasceu, recebe a graça comum. Mas também tem a graça que salva, e a graça que salva já não é para todos, ou é para todos, mas tem um caminho para alcançá-la, e o caminho é a cruz de Cristo. Na graça comum basta nascer, mas na graça que salva precisa ir à cruz de Cristo. É lá na cruz que a gente encontra a salvação. Mas tem a graça que traz ainda uma autoridade maior, que é quando a gente entra no trono da graça de Deus e lá recebe a autoridade para fazer a sua soberana vontade. Todavia, o que nos traz esta noite aqui, neste lugar de culto e de adoração, é esta mesa que nos faz lembrar o sacrifício de Jesus. E Paulo, nesta carta, foi extremamente feliz ao escrever. Quando alguém lhe questiona, quando alguém está colocando em dúvida a sua salvação,
ele expressa dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Esta expressão de Paulo precisa ser uma grande lição para todos nós. Precisa ser uma grande lição para todos nós. Paulo está mostrando que o fato dele estar crucificado na cruz com Cristo precisa servir de orientações, precisa servir de lições para todos nós. E entre tantas lições que esta expressão pode nos ensinar, uma delas é que aquele que está crucificado não tem domínio sobre si. Vamos ver se a gente consegue, na nossa mente, mentalizar Jesus lá na cruz do Calvário, deitado sobre uma cruz, um madeiro. Agora ele é elevado alguns centímetros do chão, e naquela posição ele tem as suas mãos cravadas e os seus pés também cravados. Ele não tem condição de sair dali para absolutamente nada. Por mais que ele queira, ele não tem condição de se locomover. A ciência até explica, não muito tempo atrás, eu citei isso aqui aos irmãos, de que Jesus, depois de muitas horas de sofrimento, depois de perder muito sangue e de estar sem se alimentar e sem beber água, ele, quando é elevado à cruz, ou quando ele é levantado na cruz, já na tarde daquele dia, ele recebe o sol quente sobre as feridas, e as feridas feitas ao longo do trajeto estão lhe causando muitos males. Inclusive, a ciência mostra e prova de que ele sentia febre altíssima, e que tétano, inclusive, chegou a este ponto da febre lhe causar males por causa das feridas feitas ao longo de todo aquele dia e o sofrimento em que ele veio tendo todo esse período de tempo. As feridas abertas nas costas, pelos chicotes que recebeu, pela estrutura dos chicotes, cada ponta do chicote amarrado um pedaço de metal, um pedaço de osso, em tiras de couro, arrancava-lhe pedaços da sua carne. Há quem diga que as costas de Jesus apareceram até os ossos, quando terminou todo esse flagelo. Na cruz, uma coroa de espinho, que rasgou todo a sua testa, e a maioria dos vasos sanguíneos no corpo humano está na cabeça. Então, aqueles vasos minúsculos, mas em quantidade, todos se rasgaram, ao ponto do seu sangue esvair-se na totalidade. Ao ser furado com uma lança pelo soldado, a Bíblia diz que ali saem os seus últimos recursos de sangue, e sai inclusive água. As feridas feitas pelo cravo nas mãos, a ferida feita pelos cravos nos pés, os muitos chicotes que levou, e o peso da cruz sobre os seus ombros. Uma cruz que pesava alguns quilos, considerando que só a estrutura que mantinha a cruz de pé, se calcula mais ou menos 70 quilos, o pedaço de madeira, mais a que cruzou para colocar os seus braços e as suas mãos serem cravadas. Então isso chegava ou passava de 100 quilos, carregado sobre os seus ombros pelas ruas daquela cidade, seus ombros feridos. Então o corpo dele está dilacerado, as dores, febre, esse homem tem fome, esse homem tem sede, a pulsação cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, porque o sangue está se acabando. Então o sofrimento dele é muito grande. A ciência também explica que lá pendurado na cruz, Jesus sentia cãibras terríveis, mas estas cãibras era impossível fazer o movimento que a gente faz quando as sente. Talvez algum movimento para amenizar. Jesus não tinha esta condição de fazer isso. Ele está preso na cruz, ele está crucificado.
Então ensina a lição de que aquele que está crucificado não tem domínio sobre si. Se ele quisesse, claro, não estou falando de Jesus o Salvador, mas do Jesus homem, se ele quisesse estender as mãos para socorrer as pernas com cãibras, ou se quisesse de repente se movimentar para amenizar o sofrimento, ele não conseguia fazer isso, porque crucificado na cruz, ele não tinha domínio sobre si, ele está pregado na cruz. E qual a lição que ele nos ensina? Que aquele que está preso com Cristo, a sua dependência é total dele. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 5, Evangelho de João 15, 5, Jesus disse essas palavras: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, por uma razão, porque sem mim nada podeis fazer. O que significa que aquele que aceita estar crucificado com ele na cruz, vive uma dependência total de Cristo. Você já não faz mais o que quer, não vai mais aonde quer, não vive como quer, vive a vida que Cristo instituiu para você viver. Bendito seja o poderoso nome do Senhor. Uma segunda lição que esse texto de Paulo nos ensina é que o crucificado, além de não ter o domínio sobre o seu corpo, o crucificado não tem como, não pode olhar para trás. Ele não tinha esta condição de, mesmo naquele estado em que ele se encontrava, não amarrado, mas cravado. E é bom a gente considerar isso. Os dois ladrões que estavam à esquerda e à direita de Cristo, esses dois ladrões foram amarrados na cruz. Jesus teve a sua mão furada e foi cravado, os seus pés um sobre o outro e cravado. Então o esforço que ele fazia para se manter encostado na cruz era um esforço que lhe causava males, ao ponto, como eu disse, de causar cãibras terríveis e de causar o aumento da sua pressão arterial, porque o coração passou a bater mais forte que o normal, por causa da falta do sangue. Então ele faz um esforço, porque o peso do seu corpo, pesando aproximadamente 80 quilos, 85 quilos, Jesus tem a tendência de ter o seu corpo projetado para frente, uma vez que a cruz está em prumo, a cruz está em pé. O peso do seu corpo não podia ser levado à frente, correndo o risco de rasgar as suas mãos, onde os escravos estavam segurando. Ele não estava amarrado na cruz, ele estava cravado naquela cruz. E por mais que ele quisesse com os seus braços abertos, ele não tinha condição de virar-se e olhar para trás. Isto mostra que aquele que decide andar com Jesus e ser crucificado na cruz com ele, não pode olhar para trás. E não é porque não quer, é porque não pode. Não é porque não quer, é porque não pode. Não é porque não quer, é porque não pode. Você está crucificado com Cristo, e mesmo que fosse motivado, não tem como olhar para trás. O que significa isso? E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei se tem como trocar esse microfone. Pelo menos para mim aqui está bem estranho o som. Não sei se os irmãos estão compreendendo bem aí. Aleluia. O crucificado não pode olhar para trás. Porque não olha para trás? Porque mesmo que ele quisesse, o seu corpo, qualquer movimento poderia ser projetado para frente e causar um impacto de cair com o seu rosto no chão. Jesus faz um esforço para manter-se de pé, encostado naquele madeiro, porque ele pensava em todos nós, ele olhava para todos nós,
Por incrível que pareça, é bom você ter isso na sua mente. Naquele momento, Jesus não olhava apenas um discípulo e a mãe que estavam aos seus pés. Não, ele olhava na data de hoje e via cada um de nós aqui. Ele sabia de onde a gente sairia, ele sabia como que seria o processo para a gente chegar até ele, e tudo aquilo que ele faz, o seu esforço, é porque ele sabia que nós daríamos valor ao que ele estaria fazendo naquele momento. Então deixa eu lhe dar uma palavra profética, uma palavra de Deus para o seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui, uma palavra pastoral e profética para o seu coração. Se você foi crucificado com Cristo, não desista. Se você foi crucificado com Cristo, não desista. Se você foi crucificado com Cristo, não desista. Se você foi crucificado com Cristo, não pare. Se você foi crucificado com Cristo, não pare. Porque se você parar, você vai fazer muita falta. Alguém vai olhar e vai dizer: pastor, é só mais um que parou, não vai fazer falta. Eu digo, vai fazer falta. É um tijolo a menos na construção que é a igreja. Não digo a construção, eu digo a igreja de Cristo. É um a menos cantando no coral, é um a menos cantando no círculo de oração e orando, é um a menos tocando na orquestra. Aleluia. É um a menos orando pelas manhãs na casa de Deus. É um a menos tomando o cálice, participando da ceia do Senhor. Aleluia. Se você parar, você vai fazer falta. Se você conselho, não pare. Você está crucificado com Cristo. Você não pode olhar para trás. Se você não estivesse na cruz, deixa eu lhe dizer, você que está sentado aqui, você que me ouve na galeria, você que está dentro desse templo, você não pode parar, você não pode desistir. Cada vez que você abre mão de uma possibilidade de ser útil, você está olhando para trás, significa que não sei como conseguiu, mas você desceu da cruz e agora pode se virar para trás, porque se você estiver na cruz, não tem como olhar para trás. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você estiver na cruz, não tem como olhar para trás. Se você desistir, se você parar, você vai fazer muita falta. Aleluia. 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 E não é porque tem muita gente que você não faz falta. Você é uma referência. Tem alguém que hoje serve Jesus por sua causa. Aleluia. Tem alguém que serve a Jesus por sua causa. Quem sabe a mamãe e o papai que muito orou e talvez hoje já nem caminha mais contigo, já partiram para a eternidade. Mas as lágrimas da mamãe e do papai hoje faz você caminhar dentro desta casa e glorificar o nome dele. Não desista. Não pare. Aleluia. Aleluia. Na tarde de hoje, meu coração se encheu de gozo. Eu estava escrevendo estas palavras e a minha alma se encheu de gozo, porque eu pude ouvir a voz do Senhor dizendo que te traria esta noite dentro desse ambiente,
para você ouvir esta palavra. Você está crucificado com Ele na cruz. Não tem como você olhar para trás. Os amigos estão gritando, te chamando. Talvez o sistema de onde saiu estão te chamando e gritando. As drogas estão lhe chamando, o pecado lhe chamando, a imoralidade lhe chamando, o diabo lhe chamando, mas você não tem como olhar para trás. Você está crucificado na cruz com Ele, não tem como desistir. A menos que você desça da cruz, não tem como desistir. Se você desistir, você vai fazer muita falta. Se você parar, vai fazer muita falta. Você não é só mais um caminhando com a multidão. Não. Você está crucificado com Ele na cruz. Você não tem domínio sobre o seu corpo. A vida que você vive agora, vive-a no Filho de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62, são palavras do próprio Cristo. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Aleluia. 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 Eu não terminei de pregar, mas eu quero interromper esta mensagem, porque eu gostaria de dar uma oportunidade a uma pessoa que está dentro deste templo, que já serviu Jesus, que já esteve crucificado na cruz com Ele, mas desceu dela e olhou para trás. E hoje você não imaginava que Ele estava aqui com os braços abertos, dizendo: filho, volta para casa. Filha, volta para casa. Eu vou pedir à igreja para um momento de oração, fechar os olhos e clamar. Porque eu quero entrar no mundo espiritual agora e eu preciso resgatar uma preciosa alma para Jesus. E isso aqui é muito sério. Você sabe que Deus fala ao seu coração, porque ainda durante esta semana o sentimento e o desejo de desistir, de parar com tudo e desistir, foi muito evidente. Até não é a sua vontade estar aqui dentro desse templo, mas o Senhor te trouxe aqui por misericórdia e está dizendo: filho, volta para casa. Filha, volta para casa. Eu quero que você se levante, saia do seu lugar e caminhe até aqui. Porque eu quero nesta hora orar por sua alma, por sua vida, considerando que Jesus está aqui com os braços abertos para lhe receber. Você não é só mais um caminhando com a multidão, não. Jesus tem um propósito tão lindo e tão grande para a sua vida, e o projeto dele é que você, crucificado com Ele na cruz, também ressuscite com Ele, para naquele dia viver eternamente com Ele nos céus. Eu estou lhe aguardando aqui. Eu interrompo esta palavra orientado pelo Espírito Santo e lhe aguardo aqui. Eu falo contigo que se afastou da casa do Pai. Não sei se um homem ou se uma mulher, mas aonde você estiver agora, por gentileza, saia do seu lugar e caminhe até aqui. Não é a minha intenção lhe expor, é o contrário. Nós queremos lhe ajudar. Aleluia. Se estiver na galeria, levante, desça até aqui. Eu preciso orar por você. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Pela sua vontade você não estaria hoje aqui dentro desta casa. É tão verdade isso que o seu coração está mais acelerado do que o normal. É tão verdade isso que você já intentou levantar por mais de uma vez, lhe faltou coragem,
Jesus esta noite está se revelando ao seu coração. Deixa eu lhe dizer, você não pode parar agora, você não pode desistir agora, você não é só mais um caminhando com a multidão. Jesus tem um projeto tão lindo para a sua vida. Por misericórdia da sua alma, se levante e caminhe até aqui. Aleluia. Eu lhe aguardo aqui. Eu lhe aguardo aqui. Você não pode parar. Você não pode desistir. Não pode. Você não é só mais um caminhando com a multidão, não. Não, 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 não. Há um projeto de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu aguardo a terceira pessoa aqui à frente. E se essa igreja dar glórias a Deus, vai entender que há uma terceira vida entre nós. Porque a misericórdia de Deus que está tomando conta desse ambiente esta noite. O crucificado não tem domínio sobre si. Então ele entendeu, eu preciso ir para a igreja hoje. Não queria vir, mas veio, porque foi Jesus que trouxe. O crucificado não pode olhar para trás. Se você olhou por alguma razão, ele está te dando uma oportunidade. E eu preciso orar pela terceira pessoa. Se a igreja puder estar em pé, por gentileza, se for possível. Aleluia, considere que aqui à frente temos duas preciosas almas para Jesus. Aleluia, são preciosas almas para Jesus, que nesta noite recebe dele a graça, a orientação, para não desistir, para não parar na fé. Eu preciso orar pela terceira pessoa. Se estiver na galeria, desça. Eu estou lhe aguardando aqui. É muito sério isso. É ele dizendo, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. É ele dizendo, filho, volta para casa. Filha, volta para casa. É ele gritando aos seus ouvidos, filho, filha, volta para casa. Aleluia. Entendemos que a terceira e preciosa alma está aqui. Eu preciso orar pela quarta pessoa. E se essa igreja der glórias a Deus, vai ver andar por esses corredores a quarta pessoa caminhando até aqui. Porque esta noite é noite em que Ele cura feridas da alma. Essa noite é noite em que Ele cura feridas da alma. Saia do seu lugar e caminhe. Aleluia, aleluia. Se essa igreja der glórias a Deus, a quarta pessoa vai caminhar aqui. Porque isso tudo aqui é Ele que faz, por Ele, para Ele e para glorificar o nome dEle. Aonde está você que precisa da misericórdia de Deus? Aleluia, você não pode desistir agora, você não pode parar agora. Se parar agora, você coloca em risco a sua alma, a sua vida e o futuro que Ele projetou para você. Então saia, rompa por esses corredores e caminhe. Aleluia. Eu vou encerrar esse convite, porque eu entendo que você é responsável pelas suas atitudes, é responsável pelas decisões que toma. Mas ouça a voz do Espírito Santo dizendo, convide mais uma vez. Oramahandarabacai, remiahase, keremeai, ramandagabachandarabagai, terimiandarabagai. Se a igreja der glórias a Deus, a quarta pessoa acaba de chegar aqui. Bendito seja o poderoso nome do Senhor. Deixa eu ver aonde estão os pentecostais, aonde estão os cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cante o coro do puro amor. Primeiro hino que vocês cantaram aqui. Aleluia. A quarta pessoa chega aqui. Mas deixa eu dizer aos senhores, vocês creem que a quinta pessoa está aqui dentro? Se você crê, dê glórias a Deus. Eu quero falar a quinta alma. Eu quero falar a quinta pessoa que precisa correr aos pés de Jesus esta noite. Saia do seu lugar e venha fazer um concerto com Ele. Ouça a voz dele dizendo, filho, filha, volta para casa. Olha, pode dar glórias a Deus, porque a quinta pessoa caminha e está chegando aqui à frente.
Aleluia. Aleluia. Humilhado foi como a Aleluia. machucada no jardim. Aleluia. Morreu pensou em mim, me Por amor. Aleluia. 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 Olha o que o Espírito de Deus fala aos meus ouvidos. Há mais uma vida preciosa entre nós aqui. Há mais uma alma preciosa. E aí no seu lugar, você se arrependeu de não vir, e o Espírito Santo ouviu e sentiu o seu arrependimento. E você pensou: se convidar mais uma vez eu vou, se chamar mais uma vez eu vou. Então venha, então caminhe, então corra aqui. Então venha, Ele está te chamando. É uma noite em que a cruz de Cristo começa a fazer efeito. É uma noite em que a cruz de Cristo mais uma vez mostra o valor que tem o sacrifício do Calvário. Venha. Aleluia, 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 aleluia. É uma noite de colheitas. É uma noite de colheitas. É uma noite de colheitas. Há mais uma alma preciosa caminhando, correndo pelos corredores. Deixa eu ver onde estão os pentecostais. Deixa eu ver onde estão os cheios do Espírito. Deixa eu ver onde estão aqueles que estão felizes com aquilo que Jesus faz esta noite aqui. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, o Senhor é um Deus extremamente maravilhoso. Mais uma vez dentro desse ambiente o Senhor coloca essa multidão de gente. Eles são atraídos por Ti nesse ambiente de culto. E o Senhor, por misericórdia, restaura vidas para a glória do Teu nome. Senhor, a restauração de vidas é só o Senhor que pode fazer. A prisão não faz, os remédios não fazem, os conselheiros não fazem, estrutura alguma fazem, nem mesmo a igreja pode fazer. Mas é o Senhor, através do sacrifício do Calvário, do sangue derramado lá, é que garante que estas pessoas sejam restauradas para a Tua glória. Faça brilhar o nome delas no livro da vida mais uma vez. Perdoe os pecados. Coloque alguém ao lado deles para ajudá-los, discipulá-los, incentivá-los a nunca mais desistir, mas permanecer na cruz, crucificado com Cristo. É a oração que a gente faz em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém.